Olá, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Só me confirma e manda um sim aí no chat, por favor. Beleza. Show de bola. Gente, prazerzaço estar aqui com vocês nessa noite. Já comecei a gravar a nossa aula. Eu sou o professor Joacir. Sou professor da instituição desde o ano de 2012. Comecei minha carreira docente no campus de Cáceres. Depois fui lotado no campus de Alta Floresta. Estou em Pontes Lacerda desde 2015. É um prazer lecionar essa disciplina que a gente vai estar trabalhando, que é o Direito Processual Penal 1. E vocês perceberam aí que eu fiz login por tenho dois logins. Um da coordenação do curso de Direito lá de Campos de Júnior, eu coordeno uma turma fora de sede, e um meu, né? Por que eu faço assim? Porque o celular meu é melhor a câmera e tal. Aí eu consigo estar aqui no celular falando com vocês e no notebook eu coloco o material, compartilho a tela, etc. Acho assim melhor. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode se conhecer pessoalmente, né? Em regra, a maioria aqui é o do quarto semestre, Direito de Pontes Lacerda, mas chegará esse momento aí futuramente. E também saúdo os alunos do curso de Direito de Lacerda, mas também nós temos uma oportunidade ímpar, né? Para mim é uma oportunidade ímpar, de dar aula para alunos de cursos de outros campos, né? Bem legal. Até peço se depois quem está aí no chat falar aí de que campus é. Eu lembro tinha de Colíder, Barra do Bugres, algo assim. Diamantino, que legal, gente. Uma oportunidade única dar aula para vocês. Fico feliz de estar aqui com vocês. Então, Nova Chavantina. Sobre a nossa disciplina, gente. O Direito Processual Penal 1, né, quando vocês estavam lecionando na modalidade presencial, ocorreu a pandemia. E, efetivamente, como vocês já foram alertados pela coordenação, pelas resoluções que saíram, a gente começa do início. Como se a disciplina não tivesse sido dada. E a gente vai trabalhar todos os tópicos da matéria. Volto a reforçar com vocês alguns recados, né? Hoje é o primeiro dia, a gente está aprendendo, normal, mas gostaria de frisar aquele recado de ingressar na sala com o e-mail da instituição. Está acontecendo muito de gente ingressar com outro e-mail, mas isso é normal, até porque provavelmente é esse outro e-mail que está logado no seu celular ou algo. Mas tente, durante essa semana, tentar ajustar isso, né? Baixa o aplicativo do Gmail, se tiver ele no celular, e já deixa logado o e-mail da Unemat, isso vai ajudar bastante. Por quê? Daqui a pouco, hoje está tendo uma apresentação, etc., depois eu vou dar aula, mas na próxima aula eu já vou entrar em conteúdo. E em 5 minutos eu vou querer compartilhar a tela, mostrar um slide, alguma coisa, e quem for pedindo para entrar, eu não vou ver. Basicamente isso, entendeu? Então, é essencial essa questão de vocês entrarem com o e-mail do Unemat. Dá uma pesquisada. Eu também tenho as minhas dificuldades, mas dei uma olhada para fazer isso e dá certo, tá? Teve uma galera que conseguiu entrar, mas outra não. Vou convidar vocês para a gente... Eu vou compartilhar a tela minha aqui rapidão, para a gente olhar a disciplina lá no Cigar. Eu vou dar alguns recados. Vamos lá, então. Então, gente, tá aqui, né, no Joacir Mauro, aqui, compartilhado a tela. E vocês perceberam que eu coloquei o nosso Direito Processual Penal 1 em 5 grandes tópicos. 5 grandes tópicos.
O tópico 1, noções introdutórias, princípios penais, inquérito, ação penal e jurisdição e competência. Logicamente que até 21 de setembro, que é o encerramento do curso, não dá para a gente explorar minuciosamente todos esses tópicos, é impossível, né? Aí cabe ao professor, né, dentro do expertise dele, saber identificar quais os assuntos que são mais relevantes para o aluno compreender. E eu fiz isso, né? Procurei trabalhar nesse sentido e procurei colocar aqui no item 1, noções introdutórias, alguns assuntos que creio eu que vão ser essenciais para vocês terem uma primeira abordagem a respeito da matéria. Eu coloquei algumas notícias a respeito do juiz das garantias, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Coloquei uma questão que envolve a lide no processo penal brasileiro, né? Há uma discussão se esse conceito de lide, que é lá da teoria geral do processo, aplica-se no processo penal brasileiro. Então, eu peço que depois da aula de hoje, né, vocês acessem esse material, tá? Da aula 1 e deem uma lida, né? A ideia de juiz das garantias, que é bem nova, deem uma lida. Tá aqui também, no tópico 1, um documento PDF chamado Material Tópico 1. Esse material tá top, hein? Vou compartilhar a tela sobre ele daqui a pouco. Fiz com bastante carinho. Em alguns tópicos vai ter esse material em PDF, mas também vai ter material em PowerPoint. Vão ser PowerPoints bem recheados, assim, com bastante informação relevante, que eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Aqui também já tem uma aula gravada minha que é sobre o juiz das garantias. Então, a nossa dinâmica vai ser essa: conferências ao vivo onde eu vou dar aula, tá? E aulas gravadas a respeito de determinados temas, né? Procurando contemplar todo o conteúdo do tópico, beleza? Fora isso, como vocês devem ter visto no plano de ensino, existe um horário que eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvida. Esse horário vai passar a valer a partir de semana que vem, né? Vocês vão começar a estudar agora e vai surgir as dúvidas. E esse horário deixa eu ver que o chat está bombando aqui, deixa eu ver se... Você está conversando sobre o e-mail, beleza. E esse horário eu vou estar à disposição de vocês. Já fiquei com dúvida tal assunto sobre o juiz das garantias, sobre sistema acusatório, sistema inquisitivo. Então, vai ser toda quinta-feira antes da nossa aula, das 6 às 7. Me coloco à disposição de vocês. Então, a próxima quinta-feira, já às 6 horas, já vou estar logado aqui para a gente papear. E a partir das 7 horas, a gente vem com alguns assuntos. Então, eu fui fazendo um recorte sobre os assuntos que eu reputo que são mais importantes para a gente conversar ao vivo, né? Mas, logicamente, o que eu penso é que a gente tem que seguir uma sequência, né? Então, depois da aula de hoje, eu acredito que vocês já vão estar preparados para verem esse vídeo sobre o juiz das garantias que eu gravei. E por aí vai, porque os outros tópicos, por exemplo, hoje à tarde eu gravei e já incluí nesse tópico 2, uma aula minha sobre o princípio da vedação à autoincriminação, né, Mutenetis e Betegere, e o princípio da publicidade. Mas, né, já está incluído aqui, mas a gente ainda está estudando o tópico 1. Então, quando chegar lá em princípios, quando eu der a aula inaugural de princípios, que vai ser na semana que vem, aí vocês depois assistem também essas aulas do Nemo Teneto. Eu vou gravar nos próximos dias sobre outros princípios, juiz natural, e por aí vai. O princípio da presunção de inocência é um que eu especialmente deixei para a gente conversar ao vivo, porque ele é bastante importante. E essa sequência vai sendo realizada, eu coloco notícias, essas notícias que estão aqui, eu não vou abrir e ler com vocês. Galera, vamos ler a notícia aqui? STF volta e proíbe prisão em segunda instância. Não, eu não vou ler com vocês. Aqui, né, nesse ensino híbrido, a ideia é que eu transmita a teoria e forneça para vocês ferramentas necessárias para vocês colocarem numa conduta ativa, né, uma sala de aula invertida. Opa, o Jacir falou sobre presunção de inocência, quero ver um pouco mais o que cada ministro da STF voltou sobre o assunto. Então está aqui, né? Está aqui essa informação. Né? Então cabe a vocês, né, também se colocarem numa conduta ativa e procurarem mais informações a respeito disso. Em inquérito policial, eu coloco um vídeo, inclusive, do Fábio Roque,
que é um doutrinador muito bacana, que tem um livro com o Nestor Távora. Na verdade, o Nestor Távora é o famoso do livro, o Fábio Roque não é o famoso, mas o Fábio Roque é um cara bom também. Né? É igual o Pablo Stouza. O Pablo Stouza é o famoso do direito civil do livro dele. Ninguém lembra do Rodolfo Pamplona, que é o cara que assina o livro com ele. Cristiano Chaves, o povo lembra do Cristiano Chaves. E não lembra direito do Nelson Roosevelt, que é bom também, que inclusive vai estar na Semana Jurídica, e por aí vai. Acontece isso muito nas obras jurídicas. Só um acaba sendo o mais badalado, quando a obra é escrita por dois autores. Aqui no inquérito policial nós vamos ter 2 webconferências ao vivo, porque é um tema muito importante, né, inquérito policial. E ação penal, idem, né? 2 webconferências ao vivo. Também trago aqui um vídeo do YouTube do Rogério Sanches, né, do treinador bem famoso de direito penal e direito processual, no qual ele fala do acordo de não persecução penal, tema que eu vou falar também, que é bastante novo. Né? No 5º módulo, esse especificamente, eu não gravarei aula. Né? Dentro desse recorte, foi o tópico que eu selecionei para que vocês, né, realizem uma resenha. Já que eu comecei falando de uma resenha, a gente já entra no assunto sobre as avaliações. Serão 3 avaliações, gente. Uma avaliação é um estudo de caso, vou voltar, depois eu chego lá na resenha. Uma avaliação é um estudo de caso, que já está aqui para vocês, ó. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Está dentro de inquérito policial, que envolve um tema bem tranquilo, que é o advogado que não conseguiu acesso ao inquérito policial na fase investigativa, né? Foi na delegacia e a autoridade policial negou acesso. Eu peço para vocês me falarem qual é a tomada de decisão, o que deve ser feito. Né? Tomar cuidado que quando eu falo em tomada de decisão, né, isso daí é uma observação importante na hora de você fazer essa atividade, eu estou efetivamente pedindo um caminho, não é para vocês simplesmente, não, segundo tal, o advogado tem direito, segundo tal, o advogado não tem direito. Não, quando eu falo tome a decisão, você tem que falar na condição de advogado, faria isso, 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 com fundamento nisso, nisso, nisso. É se colocar na figura de primeira pessoa do advogado que teve o inquérito negado pela autoridade policial. Então, essa é uma nota, tá? De 0 a 10, essa é uma nota no estudo do inquérito policial. Percebam aqui que já está valendo fazer a atividade e ela é finalizada no dia 10 de setembro. É uma tentativa só, tá? E quanto a essa atividade, José, eu já vou fazer amanhã. Salvo se acontecer uma situação excepcional de você não conseguir fazer essa tarefa depois, espera. Na próxima aula eu já vou falar um pouco sobre isso. Já tenho vídeos gravados sobre isso. Então, logicamente, que não vai ser algo que vocês vão sair perdidos. Eu vou tratar desse tema e vocês vão poder, né, acabar pescando muitas coisas dessa resposta comigo, tá? Então, essa é a primeira atividade avaliativa. A outra atividade avaliativa é formada por 2 questionários, tá? Um questionário é relacionado à ação penal e o outro questionário é relacionado a princípios, creio. Isso, princípios. Os 2 questionários eu agendei para serem feitos no dia 17 de setembro. Eu vou verificar, depois que eu me atentei, que chocou com a semana jurídica, eu vou verificar qual vai ser a programação de semana jurídica nessa noite. Então, pode ser que mude. Eu vou informar isso depois para vocês, tá? Mas a ideia é essa, vai sobre princípios e sobre ação penal, vocês vão logar no portal Siga, nesse horário, e vai abrir o questionário para vocês fazerem. E vocês vão ter que responder. Em ambos os questionários, salvo engano, são 4 questões objetivas e uma só discursiva, tá? Então, dá para fazer rapidão. Né? Você com você, né? Proibido consultar. Difícil de controlar isso, né? Dessa modalidade. Mas, logicamente, que as perguntas estão bem tranquilas. Com as nossas aulas, vocês vão conseguir compreender. Então, uma tarefa é o estudo de caso. A outra tarefa envolve os 2 questionários somados chegam a 10. E a terceira avaliação é a resenha. É a resenha sobre jurisdição e competência, um dos tópicos. Como que essa é a ideia de resenha descritiva que eu trago aqui?
A ideia de resenha descritiva difere de uma resenha crítica. A resenha crítica é que você tem que colocar o que o autor pensa do assunto e você tem que fazer uma crítica pessoal, né? Sua, seja construtiva ou negativa. A resenha descritiva não, é realmente descrever qual que é o posicionamento do autor sobre esse assunto, né? Mas parece com resumo, não parece com fichamento, no qual fichamento você extrai trechos da obra, não. Aqui você vai falar, segundo o autor, a jurisdição é isso, 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 tem como características isso, isso, isso. O que eu peço quando vocês adentram aí na atividade? Eu peço para vocês se citarem a obra que vocês forem resenhar, né? Então, resenha crítica de jurisdição e competência da obra de direito processual penal de Paulo Rangel. Então, vocês façam essa citação e comecem, né? Quando vocês abrem o plano de ensino, vocês percebem que eu cito 3 doutrinadores lá. Esses doutrinadores estão com obras disponíveis no portal, na biblioteca virtual. Tá? Isso daí é importante, né? Então, se você quiser fazer uma resenha descritiva da obra do Aurí Lopes Júnior, que vai estar na Semana Jurídica, hoje o maior, né, o mais badalado processualista penal do país é ele, né, uma visão bastante constitucionalista do processo penal, ele está lá o livro. Né? Mas Joacir, eu tenho a obra aqui baixada do Guilherme de Souza Nutti, do Renato Brasileiro. Posso fazer a resenha descritiva com base nessa obra? Pode. Eu deixo, eu autorizo, para mim não tem problema, desde que você cite. O que eu não vou aceitar? Receber um resumo ou algo do tipo, sem citar a fonte, né? E também uma resenha que seja de uma página da internet ou algo nesse sentido. Então, realmente, é abrir a obra e extrair dela as informações mais importantes a respeito dessa matéria. Tá? Quando terminar essa parte de explicação da matéria, eu vou abrir espaço para perguntas. Eu estou vendo que o chat está cheio de perguntas. Se tiver alguma pergunta, depois eu vou ler também lá no chat. Mas a ideia, então, são essas. 3 avaliações. Um estudo de caso, 2 questionários que somados vão dar uma avaliação e a terceira avaliação, que é a resenha. Beleza? Aqui a gente fecha a nossa análise. Então, eu coloco aqui só para finalizar aqui no CIGA, eu coloco aqui umas enquetes, essas enquetes não valem nota, é só mesmo a opinião de vocês para a gente conversar, tá? Basicamente, dentro do CIGA é isso. Então, eu vou voltar aqui, vou interromper o compartilhamento para dar mais alguns recadinhos para vocês. Então, outros recadinhos que eu gostaria de dar. Primeiro, as obras de direito processual penal que eu mais gosto, né, que eu poderia compartilhar com vocês. A questão de gostar de uma obra é totalmente individual, mas eu sei que o professor, às vezes, recomenda e os alunos gostam disso. Né? Na biblioteca virtual, tem alguns doutrinadores muito bons, como Paulo Rangel, Nestor Távora. Não, Nestor Távora acho que só tem na física. Não lembro direito. Aurí Lopes Júnior tem na virtual. Né? O Aurí Lopes Júnior, como falei, é o doutrinador processualista mais badalado no momento, porque ele tem uma visão muito constitucionalista do direito processual penal. Acontece que, na minha visão, para uma primeira leitura, ele não é o doutrinador mais recomendado. Salvo se você já está num nível assim, de estudo, já estudou processo penal e quer já pegar algo mais complexo. Eu considero a obra dele de uma visão mais complexa. Entendeu? E a título de primeira leitura, eu gosto de recomendar para os meus alunos o Nestor Távora e Fábio Hoppe. Fábio Hoppe, que é o que está lá. A gente sempre lá fala obra de Nestor Távora, de direito processual penal. É um cara, a obra dele é muito didática. Quem está tendo contato com o direito processual penal pela primeira vez, pensa numa obra didática, é muito boa. Outras obras muito boas, eu gosto muito, vocês vão ver eu citar muito ele, o Renato Brasileiro. Né? Ele tem um viés bastante concurseiro. Né? Quem gosta de concurso aí, o Renato Brasileiro é uma boa pedida. Né? Mas quem assim pensa, assim, Jacir, eu quero ir para o lado da pesquisa, eu quero advogar, pode encarar então o Aurí Lopes Júnior, que embora complexo,
ele tem uma visão bastante constitucionalista e garantista do direito processual penal. Ele é um direito penal mais máximo, assim, né, direito processual penal máximo, ao invés do direito penal processual penal mínimo, não é? Uma visão mais rígida do direito processual. Temos outras obras, temos, por exemplo, Renato Marcão. Renato Marcão tem uma obra bacana de direito processual penal. E tem vários outros, gente. Tem Eugênio Pacelli, tem Gustavo Badaró. Direito processual penal é uma matéria muito rica. Guilherme de Souza Nucci, uma matéria muito rica de autores. Beleza? Deixa eu pensar se estou esquecendo nada, mas vou dar uma olhada no chat. Boa noite. Este estudo de caso vai ser realizado de que forma, já que temos apenas uma chance? Você vai ler o caso, vai fazer uma consulta bibliográfica, consulta jurisprudencial, se você achar interessante, e consulta com o prof aqui. Vou estar à disposição para conversar com vocês sobre esse estudo de caso, né? Nesse horário de atendimento aí, vocês podem dialogar comigo e passando o que vocês estão pensando com o assunto que eu vou falando, se está quente, se está frio, beleza? Professor, tem algum modelo que você quer que seja seguido nas atividades? Gente, no estudo de caso, vocês não precisam ficar citar. Se vocês citar a doutrina, na verdade basta, não precisa chegar a citar a doutrina nesse estudo de caso do advogado que tem acesso ao inquérito. Mas se você citar, você só cita lá embaixo as referências bibliográficas, a citação fica de acordo com vocês, não vou fazer nenhum critério de citação, nome e ano do autor. Se quiser fazer em nota de rodapé, não tem problema não, tá? Cita só a referência bibliográfica e nesse estudo de caso aí tenta focar numa visão jurisprudencial sobre o tema, né? Direito processual penal, assim como outras matérias do direito, a jurisprudência tem atuado bastante. Esses questionários são quantas chances de realização? Eu não lembro. Se eu não me engano, são 2. Mas eu acho que eu vou diminuir para 1. O que vocês acham? Tranquilo, né, gente? Nossa. Mastigadinho. Eu vou dar matéria mastigadinho para vocês. Facinho demais. Professor, tem pessoa tentando entrar. Acho que eu já aceitei quem estava tentando. Fala para eles ligarem no e-mail. Beleza, obrigado. Professor, se tiver live, tiver PDF, o Nestor poderia compartilhar? Cara, eu acredito que eu não tenho PDF do Nestor Távora, eu tenho do Auri. Do Auri dá para compartilhar sim. E eu tenho o Código de Processo Penal comentado do Guilherme de Souza Nucci. Eu não gosto muito da leitura do Guilherme de Souza Nucci, não, mas tem gente que gosta. Por exemplo, se na sua prova, segundo o Guilherme de Souza Nucci, Parari Parará, tá beleza. Mas eu providencio essas duas. Eu tenho a Auri e Guilherme de Souza Nucci. O Távora eu tenho a obra dele física mesmo. Você recomenda, né, Tora? Nossa, muito, muito. Renato Brasileiro é muito bom, muito didático, né? Mas entra naquela questão, né, gente? Aqui nós estamos num grupo de alunos que cada um tem o seu perfil, né? Renato Brasileiro tem um perfil concurseiro. Se você está almejando isso na sua vida, cai nele. Ele é muito bom. Vocês vão ver eu citar a aula dele. Eu já fiz um curso com ele, né? Muitas coisas do meu material, né, que eu produzo. Na verdade, tem muitas coisas que eu retiro da obra dele. Na verdade, esse material é um material facilitador para vocês. Eu não fico preocupado em ficar citando referência, porque não é um material que vale como atividade, mas muito do que está lá tem palavras de Renato Brasileiro, muito do que está lá tem palavras de Nestor Távora, e muito do que está lá tem palavras de Aurélio Lopes Júnior. Esses 3 aqui que, em meu sentir, são as feras aí no direito processual penal atualmente. Poderia falar mais sobre o estudo de caso? Estou perdida. Gente, o estudo de caso, vamos ver se ele já está aberto. Acho que já está.
Aqui não apareceu. Aí, para vocês, aparece já o material em PDF do estudo de caso? Ah, o caso em si que eu coloco? Deixa eu olhar aqui o que vocês responderam. Sim, aí o Romilson disse que sim. Opa, alguém disse que não. Aparece o caso aí, quando clica? Porque eu anexei o caso em si, né? Aí o pessoal está dizendo que sim, então. O caso é mais ou menos esse, né? Um advogado, se eu não me engano, até coloquei o nome do Leôncio, ele foi até a delegacia, pediu para acessar o inquérito policial e teve essa negativa da autoridade policial, não, você não vai acessar, tal. Aí envolve a questão de procuração. Quem perguntou falou que está perdido. A roupagem que envolve esse estudo de caso, a gente vai estudar aqui. Né? Acesso aos autos, procuração, inquérito. Então, a ideia, quando eu falo qual tomada de decisão você vai ter, é você simplesmente colocar no papel o seguinte, ó, na condição do advogado, do réu, fulano de tal, que esteve na delegacia, eu faria isso, isso e isso. Por quê? Porque a lei número tal me garante isso, isso e isso. E nessa condição, eu ingressaria com a seguinte ação, tal, tal, tal. Tá? Então, é realmente dar uma resposta ao que vai ser colocado para vocês. Né? A ideia é essa. Tá? Vamos escrever na direta da caixinha. Aqui aparece para baixar o arquivo. Tá, mas tudo bem, eu vou fazer assim, o arquivo que para quem não está aparecendo para baixo, a resposta é para selar. Depois, quando eu tiver mais tempo, eu consigo ver a visão como aluno dessa matéria. Aí eu explico para vocês por e-mail, eu mando para vocês aonde vocês acham o arquivo. Aí, de qualquer forma, eu mando também um arquivo por e-mail, mas a resposta tem que ser dentro do cigarro. Tá? Isso daí é tudo novo para a gente. Não vamos ficar preocupados, não. Natália, em PDF, tá? Em PDF, tá? Esse, eu achar não vai iniciar a tentativa, não. Né? Tá. Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas são dúvidas procedimentais, depois a gente vê isso. Tá? Eu vou deixar o chat um pouco de lado e vou interromper um pouco aqui o compartilhamento. Para a gente começar, senão a gente não vai avançar, falar um pouco da matéria. Então, a gente vai falar, então, na aula de hoje, sobre alguns pontos do tópico 1 do direito processual penal. A gente vai falar sobre conceito e finalidade, a gente vai falar sobre características do direito processual penal, a gente vai falar sobre o Código de Processo Penal e a gente vai falar sobre sistemas processuais. O tópicos 4 e 5 do material, salvo engano, deixa eu confirmar aqui se são 4 e 5. O tópicos 4 e 5 do material, Lei Processual Penal no Tempo e no Espaço, vocês viram que é bem curto. Eu vou pedir para vocês lerem esses artigos, lerem a observação que eu fiz lá, e depois vou aguardar vocês também na próxima semana, das 6 às 7. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre Lei Processual Penal no Tempo e Lei Processual Penal no Espaço, eu converso lá com vocês. Eu coloco aqui também, vou até colocar no meu chat, né, o meu telefone. Consegue fazer tranquilo estudo de caso, Maria Luísa. Basta direito processual penal, que é o que a gente vai estudar. Esse é o meu telefone. Se precisar entrar em contato comigo também, eu sou tranquilo em relação a isso. Só não manda áudio de mais de 1 minuto, não, tá? Aí é complicado, gente. Tem gente que manda um áudio de 3 minutos. Pensa num cara que desanima, eu quando vejo um áudio de 3 minutos. Quer mandar áudio de 3 minutos? Me liga. Por favor, me liga, Jocer, tal. Tá? Mas eu sou bem tranquilo, pode entrar em contato comigo. Na verdade, vai ser um prazer. Acontece tão pouco isso. Fico até triste. Os alunos, quando entram em contato comigo, como eu estou na coordenação de Campos de Ju, antes estava na coordenação da FAPAM aqui em Cáceres, eu resido em Cáceres, já saí de lá em janeiro, tenho 1 ano e meio trabalhando como coordenador lá na FAPAM, no curso de Direito de lá,
e agora estou lá estou numa coordenação de uma turma fora de sede, né, de Campos de Júlio, e estou aqui tô na docência, né? Além de advogar, sou advogado também. Mas quando os alunos entram em contato comigo, a maioria é bucha, né? Professor, não estou conseguindo acessar, professor, não sei o quê. Lógico que a gente tem o dever de resolver as buchas. Mas, professor, não consigo fazer a matrícula, não sei o quê, mas a vontade é que sempre me mandem perguntas assim, Joacir, eu li lá sobre o juiz das garantias, penso que o juiz das garantias é um retrocesso por isso, por isso, por isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Nossa, aí é massa, né? Aí você começa a dialogar sobre algo que é prazeroso, né? Também respondo o e-mail, né? Se quiser mandar a dúvida por e-mail, meu e-mail fica logado, eu já respondo com rapidez. Beleza? 5 minutos, não. Beleza? Então, vamos lá. Então, já falei então os temas que eu vou tratar na aula de hoje. Então, logo quando terminar a aula, nos próximos dias, peço vocês que leiam, vejam aquele vídeo sobre o juiz das garantias. Por quê? O direito processual penal como um todo está no momento que a gente denomina de um momento de insegurança jurídica, gente. É muito ruim isso para mim e para vocês, porque a gente não sabe, não tem segurança do que vai estudar, né? A lei anticrime, né, que foi uma inovação legislativa recente, no final do ano passado, trouxe uma série de modificações em várias áreas do direito, mas ela foi bastante incisiva no direito processual penal. Mudou arquivamento do inquérito, incluiu acordo de não persecução penal, incluiu o juiz das garantias. Então, foi uma mudança radical. Mas não bastasse ter mudado. Não, mudou, beleza, vamos lá, vamos estudar um novo. Estamos aí, faca entre os dentes. Vem o STF e suspende a eficácia de alguns artigos da lei anticrime, né, que alteraram o Código de Processo Penal. Puxa, aí é dolorido, hein, gente? Por quê? Porque a gente vai estudando, mas vai estudando daquele jeito, não sabe ao certo se futuramente aqueles artigos valerão ou não, né? É uma decisão que é do ministro Fux, mas que ainda vai ser passado pelo plenário e a gente vai verificar, a gente vai vivenciar a discussão a respeito da constitucionalidade dos artigos que tiveram a eficácia suspensa. Então, é um momento delicado, é um momento de insegurança jurídica. E qual foi a opção minha? A opção minha foi falar de tudo. Não tem essa, né? Não vou falar do juiz das garantias porque está com eficácia suspensa. Você abre o Código de Processo Penal, está lá. Artigo 3º-A até o 3º-F, na verdade, 3º-B até o 3º-F, está lá o juiz das garantias. E aí, não vou falar? Complicado. O arquivamento do inquérito ainda vale o passado, mas vou falar do novo também. Então, eu vou falar do que já estava e vou falar do que surgiu de novo. Joacir, a lei anticrime, ela mudou, a eficácia dela foi suspensa em relação a todos os artigos? Não, né? Vocês vão perceber que alguns artigos estão em vigor, tá beleza. Então, a eficácia foi suspensa em relação a um ou outro artigo. Quais que eu já posso citar para vocês que tiveram eficácia suspensa? Os artigos que envolvem o juiz das garantias e o artigo que envolve o 28A, a nova forma de arquivamento do inquérito policial. Acredito que é 28A. Então, é interessante que a gente tenha essa cautela, esse cuidado. E logo quando uma aula gravada sobre juiz das garantias, eu falo sobre essa eficácia suspensa, tá? Vocês vão ver nessa aula que eu falo essa questão da lei anticrime e das alterações que teve no juiz, a inovação do juiz das garantias e os artigos que foram suspensos. Então, ao longo do nosso curso, eu vou falando para vocês, gente, essa daqui é uma inovação trazida pela lei anticrime, pacote anticrime, mas essa está com eficácia suspensa. Mas quando tiver ok, falar, gente, essa daqui está valendo, não teve eficácia suspensa. Tá? Tudo isso, do que está suspenso ou não, eu tenho disponibilizado para vocês no Cigarro. Né? Na aula de hoje, que essas noções introdutórias podem ficar tranquilos. O que eu vou falar hoje é um aspecto teórico, tranquilo. Não vou falar nada a respeito da lei anticrime que alterou muitos artigos do direito processual penal. Mas, na aula que está gravada sobre princípios, sim. Né? Já tem, sobre princípios não, sobre juiz das garantias, sim.
E quando a gente fala lá sobre inquérito policial, vocês também vão ver algumas observações a respeito da lei anticrime. Então, a gente vai... Deixa eu dar uma última olhadinha no chat, se tem uma pergunta. Só clicar na câmera, beleza. Então, a gente vai começar, depois desse desabafo meu, falando desse momento de insegurança jurídica, a gente vai começar primeiro conceituando o direito processual penal. O que é o direito processual penal? Ele é um ramo do direito público responsável pelo estudo do processo penal, que nada mais um conjunto de normas, né, regras e princípios que estabelecem atos, né, um conjunto de atos, um grupo de atos necessários para a imposição de uma sanção penal. Então, quando vocês leem aquele material lá, aquele compilado que o professor deixou lá para vocês no CICAR, a respeito do tópico 1, tem esse conceito lá. Então, é um ramo do direito público responsável pelo estudo do processo penal. Beleza? E a gente fala lá também que o direito processual penal... Vou permitir mais uma... A gente fala lá também que o direito processual penal nasce da seguinte ideia. O Estado, o poder legislativo, ele cria as leis penais, impondo lá os preceitos primários, né, as condutas criminosas, e os preceitos secundários, as penas, as sanções penais. Né? Mas, a partir do momento que uma lei penal entra em vigor, por exemplo, Código Penal, aquelas condutas criminosas ainda estão num aspecto hipotético, né, abstrato. Aquilo só vai ir para um aspecto concreto a partir do momento que uma pessoa pratica uma conduta que se amolda ao que está descrito no tipo penal. Não é isso que vocês aprenderam lá em Direito Penal 1? Com certeza foi. Né? Que a ideia de crime, segundo o conceito analítico de crime, envolve a prática de um fato típico, antijurídico, por um agente culpável. Então, a partir do momento que alguém pratica uma conduta que se amolda ao tipo penal incriminador, surge a necessidade de se aplicar uma sanção penal para essa pessoa. Mas, Joacir, a pessoa praticou a conduta criminosa. A sanção penal pode ser aplicada de imediato? Não, gente. Não. Aí eu até coloco essa observação no material, que a sanção penal, o jus poniendi, melhor dizendo, o direito de punir do Estado, já nasce insatisfeito. O que significa isso? Que o sujeito praticou uma conduta que se amolda ao que está descrito no tipo penal, mas ele não pode ser penalizado de imediato, porque é preciso que se passe por um caminho que é tido como necessário para a aplicação da sanção penal. Qual é esse caminho necessário para a aplicação da sanção penal? É o processo penal, né? Então, o processo penal funciona como se fosse um trilho de um trem, né? O sujeito praticou uma conduta e tem que passar por um trilho de um trem para se chegar à sanção penal. Assim, mas vai chegar a sanção penal se o cara foi inocente? Eu sei disso. Nesse trilho, algumas situações serão levadas em conta, como, por exemplo, o exercício do direito de defesa, no qual teses absolutórias serão levantadas. Mas a ideia inicial é essa, né? O direito penal, eu coloco isso até como característica, é um instrumento necessário para a aplicação da sanção penal. Tá? Outra informação importante sobre essa ideia de direito penal, que envolve o direito penal com o direito processual penal. Esse processo penal, esse caminho, tem como marco a preservação, o resguardo de direitos e garantias individuais ou fundamentais. Né? Então, este caminho tem que ter como pedra de toque, como base fundamental, que ele se dê de uma forma respeitosa, democrática, pois nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, nesse caminho,
tem que se respeitar a presunção de inocência, tem que respeitar o juiz natural, tem que se respeitar a ampla defesa, tem que se respeitar a imparcialidade do juiz. Então, todos esses direitos não são do processo, não são do acusador, são do réu, são da pessoa que está sendo acusada, né? Porque estar numa condição de acusada, como a gente vê, é uma situação que não é nada confortável. Então, o que o processo penal preza é para que, beleza, essa pessoa praticou um crime, pode ser imposta uma sanção penal para ela, beleza. Mas para impor uma sanção penal para ela, tem que passar pelo processo penal. Beleza? Ótimo. Então, a ideia inicial de direito processual penal é essa, tá? É um caminho necessário para a aplicação da sanção penal. Vou compartilhar o material aqui com vocês. Para a gente falar um pouco dessas características do direito processual penal. Eu coloco 3 características do direito processual penal. Isso aqui é tranquilo, é mastigadinha, fácil. Tá? Autonomia. Por que o direito processual penal é autônomo? Porque ele tem os seus próprios princípios. Né? Então, a partir do momento que o ramo do direito possui princípios específicos dele, ele é considerado autônomo. Né? Então, a área de direito processual penal, é uma área autônoma. Né? Normatividade, porque ele possui uma disciplina normativa, inclusive ele tem uma codificação, que é o Código de Processo Penal. O nosso decreto-lei, olha que beleza. Olha a idade da criança. 3.689 de 41. Maravilha, hein? Cada artigo que a gente acha aí que... Vou falar uma coisa para vocês, hein? É curador, é menor com 20 anos, igual o Código Civil de 16. Não é fácil. É uma coxa de retalhos esse Código de Processo Penal. Aí vem essa lei anticrime e já coloca... Aí que fica uma coxa de retalhos. Caramba, gente, é demais. E o CPP novo, nada. Em vez de mudar tudo, ficam recortando o CPP. E uma característica que eu já falei quando tratei do conceito e da finalidade do direito processual penal, que é a instrumentalidade. É o caminho necessário para a aplicação da pena. A pena, bonito isso, Aurélio Lopes Júnior diz isso, não pode prescindir do processo penal. O processo penal é imprescindível para a aplicação da pena. Então é a ideia de instrumentalização mesmo, né? De uma cirurgia. Para o médico fazer a cirurgia, precisa dos instrumentos. A ideia é essa, né? Para que aplique uma sanção penal, precisa seguir um caminho. Nesse caminho vai ter o respeito aos princípios, que eu já citei alguns, inclusive, vai ter denúncia, fase investigativa, denúncia ou queixa-crime, vai ter resposta à acusação, vai ter audiência de instrução e julgamento. Aí sim, posteriormente, chega a ser uma sanção penal. Beleza? Aqui eu coloco uma observação interessante, que inclusive, salvo engano, eu não coloquei a fonte aqui, mas, salvo engano, isso daí foi uma pergunta de uma prova oral num concurso público. Salvo engano, isso foi uma pergunta de uma prova oral num concurso público. Explica a relação circular entre o direito material e o processo. Gente, o que é o direito material? O direito material é o direito penal. É o direito penal, né? Direito material é o direito civil. O que é o direito processual? É o direito processual penal, ou, no caso, direito civil, seria o direito processual civil. Então, aqui, quando eu falo, explica a relação entre direito material, ou seja, direito penal e direito processual penal, é essa relação de simbiose, de mutualismo que existe entre direito penal e direito processual penal. Um depende do outro. Não é uma relação de subordinação, tá? Não é uma relação de subordinação. Então, se Fernando, Matheus, Maurício, vim falar que direito penal
é mais importante direito processual penal. É mentira. É mentira. Eu não vou dizer que direito processual penal é mais importante. Pelo contrário, ambos são importantes, porque um depende do outro. A ideia é essa, é uma ideia que vem lá de Carnelucci, já inclusive, né? O processo serve ao direito material ao mesmo tempo que é servido por ele. Então, sem o processo penal, não tem como aplicar a pena, a sanção penal. Mas também, logicamente, o processo penal fica sem sentido se não tiver um crime, né, acontecendo. Beleza? Então, é uma relação de simbiose. Não é uma relação de subordinação. Ótimo. Avançando, gente, vamos falar um pouquinho, então, do nosso CPP. Vamos abrir ele aqui, ó. Eu estou com ele aberto. O Código de Processo Penal. Olha que maravilha aí. Decreto-Lei 3.689 de 1941. Temos lá o artigo 1º, e vai lá, vai. Aí o terceiro A olha aqui, ó. Olha aqui, do Juiz das Garantias. Tá aqui, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Foi o STF que suspendeu a eficácia desse Juiz das Garantias, como eu falo na aula lá. Não fique preocupado em relação a isso. Eu faço uma introdução nessa aula gravada sobre justiça natural, que eu falo um pouco dessa lei anticrime e da suspensão da eficácia desses artigos. Não tem nenhuma observação aqui que a eficácia é suspensa, embora esteja, mas a gente tem que estudar, na minha visão, em meu sentido. Tá? Então, esse é o direito processual, esse é o Código de Processo Penal, né? Um código, como eu falei, de 1941, que teve várias reformas, muito alterado, e uma grande reforma agora recente. Mas, como eu falei, quando reforma algumas coisas, entretanto, outras coisas antigas estão lá. Por exemplo, quando eu coloco lá curador, tem aqui esse artigo, por exemplo, se o indiciado for menor, será nomeado curador pela autoridade policial. Poxa vida, né? Se o cara for menor, na verdade, a sistemática é outra, é Estatuto da Criança e Adolescente. Então, esse menor que eu estou falando aqui é o menor entre menos de 21 e acima de 18 anos. Cara, hoje em dia nem é menor, entendeu? Já é maior de idade. Mas, sempre quando surgirem alguns artigos que não correspondem mais com o atual cenário normativo, eu vou falar. Na verdade, artigos como esse não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Beleza? Então, o que é importante também que vocês se atentem a respeito do Código de Processo Penal? Ele traz as normas processuais penais? Traz. Mas não é só ele. Tá? O direito processual penal também é disciplinado por outras leis, várias leis, inclusive. Tem lei de prisão temporária, tem lei de drogas, que tem uma parte processual com umas especificidades. A lei dos juizados especiais, a 9.099, também traz uma parte sobre processo penal. Então, as normas processuais penais não estão única e exclusivamente no Código de Processo Penal. Existem outras normas que tratam de direito processual penal. E essa observação que eu trato aqui, falo inclusive da lei de drogas e da lei de interceptação telefônica. Beleza? Então, antes da gente ir para os temas processuais penais, vou interromper o compartilhamento aqui um pouquinho e perguntar aí para vocês se tem alguém com alguma dúvida, querendo fazer alguma observação sobre esse começo. Não? Tá tranquilo? Então vamos lá. Então vamos falar então de sistema processual penal. Antes de compartilhar em tela, então vou fazer uma abordagem inicial sobre esse tema. Então é o nosso último tema da aula de hoje, né? Depois do material você já vê que é o juiz das garantias, que é o tema que eu gravei a aula. E repito, né, sobre o juiz das garantias ou sobre algo que eu falei hoje, que vocês tenham alguma dúvida, a gente está disponível no e-mail, no WhatsApp, e também vamos estar, se for uma conversa que é longa, que vocês querem que eu responda assim, olho no olho,
toda quinta-feira das 6 às 7, beleza? Então, a ideia de sistema processual penal é muito interessante, gente. Quando a gente fala em sistema processual penal, é o modelo político-jurídico adotado relacionado a uma persecução penal em determinado país. Ô, José, o que é persecução penal que você está falando? Né? Quando eu falo em persecução penal, gente, vocês têm que entender que é o conjunto de atividades do Estado em razão da prática de um crime. Olha o que eu falei, persecução penal é o conjunto de atividades do Estado em razão da prática do crime. Então, essa persecução penal, ela se inicia a partir da fase investigativa e avança até a fase processual, até a sentença. Então, quando vocês escutarem essa fase bonita, a persecução penal está em qual fase? Né? Então, é uma ideia genérica. Né? Ocorreu o crime, né? O crime foi, né? Não está na cifra negra, né? Ninguém, que envolve a questão de ninguém descobriu, o Estado tomou conhecimento da prática do crime. A partir daqui, até a sentença, é a chamada persecução penal. Tem alguns doutrinadores que gostam de dizer que persecução penal é igual a inquérito mais processo. Então, eu vou repetir. Tem alguns doutrinadores que gostam de dizer que persecução penal é inquérito mais processo. Quando eu falo de sistemas processuais, então, é o modelo político-jurídico adotado pelo legislador a respeito da persecução penal em juízo. Ou seja, a respeito da atuação do Estado, quando já está a figura do processo. Então, quando eu falo em sistema processual penal, vocês têm que ver a figura de uma pessoa especificamente que vai detalhar para vocês qual que é o sistema adotado naquele país. É o juiz, tá? Porque quando se inicia o processo, cabe à autoridade judiciária cuidar dele. Antes, na fase pré-processual, que a gente vai estudar, fica tranquilo, a gente vai estudar inquérito, que é a fase pré-processual. A autoridade responsável por ele é a autoridade policial, tá? Então, essa ideia de sistema processual envolve única e exclusivamente a fase processual, tá? Dentro dessa ideia de um modelo adotado pelo legislador a respeito da persecução penal em juízo, surgiram, olhando-se para a figura do juiz, historicamente falando, 3 sistemas processuais distintos. Quais são esses sistemas processuais? É o sistema inquisitivo, sistema acusatório e sistema misto. Então, os 3 sistemas processuais conhecidos são o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. Beleza, gente? Tranquilo, essa parte do sistema processual é muito gostosa, vocês vão gostar, tá? Ó, a ideia é a seguinte, vamos começar pelo sistema inquisitivo ou inquisitório. É o nome Inquisição, né? Então vocês já conseguem imaginar o que acontece nesse cenário. No sistema inquisitivo ocorre o que a gente chama de uma acumulação das funções de acusar, julgar e defender nas mãos de uma só pessoa. Quem é essa pessoa? O juiz. Então, o magistrado, ele acusa, defende e julga. Concentra-se na mão dele toda a resolução do caso penal. Ele não é espectador do caso, ele é o próprio protagonista. No sistema inquisitivo, gente, o acusado é um mero objeto do processo. Ele não tem voz, ele não é sujeito, ele é um mero objeto do processo. E uma grande marca do sistema inquisitivo é a supressão de direitos individuais. Né? Paulo Rangel, cito esse trecho do Paulo Rangel no nosso material, e ele fala exatamente isso, né? A supressão de direitos individuais. Né? Ah, você quer contraditório? Não. Ah, você quer ampla defesa? Não. Juiz natural? Esquece.
Então, não é um cenário muito bom, né? Então, a ideia de um sistema inquisitivo é uma ideia que ficou histórica, né? É difícil pensar num Estado, não, é impossível, melhor dizendo, pensar num Estado democrático de direito que adote um sistema inquisitivo, né? Confunde-se, né? Não tem como, entra em conflito com o processo penal, né? Um sistema inquisitivo, onde não há a figura das partes, né? Acusação, defesa, juiz, não. Uma só figura que faz tudo. Acusa, julga e defende. Beleza? Qual que é o outro sistema, gente? O outro sistema é o sistema acusatório. Qual que é a grande característica do sistema acusatório? O qual é a antítese do sistema inquisitivo? É a separação das funções de acusar, julgar e defender. As funções de acusar cabem à acusação. A função de defender cabe à defesa. E a função de julgar cabe ao juiz. O juiz não é protagonista, o juiz é espectador. O juiz não toma iniciativa probatória, ele não produz prova. Quem produz prova são as partes. Dê-me os fatos que eu dou o direito. A ideia é essa de um sistema acusatório, né? Separação de funções para prestigiar e oportunizar um processo penal com um juiz imparcial, gente. Olha que maravilha, bonito, né? Bonito do sistema acusatório já é melhor. Melhorou a coisa, né? Separação das funções de acusar, julgar, defender, uma posição equivalente entre as partes, né? A respeito à isonomia, igualdade processual, né? Processo penal com respeito aos direitos fundamentais, contraditório, ampla defesa, juiz natural, imparcialidade do juiz. Então, bacana, sistema acusatório é uma realidade, é bacana. Mas não contente, como várias coisas no direito, tem que ter sempre o misto, né? Sistema misto é caracterizado por duas fases. Dentro do processo. Uma fase inquisitiva, no qual há supressão dos direitos fundamentais, e uma fase acusatória, onde respeita-se os direitos fundamentais, né, como contraditório, como ampla defesa. Já significa contraditório com defesa. Gente, você está estudando isso pela primeira vez, fica tranquilo. A gente vai estudar tudo isso. Né? Fica tranquilo. Tá? Então, a fase mista pega dentro do processo. Num primeiro momento tem um caráter inquisitivo e um segundo momento tem um caráter acusatório. A grande questão, né, que eu coloco até o material aí para vocês, é qual o sistema processual adotado pelo país, pelo Brasil, pelo nosso país. Né? A gente coloca uma doutrina minoritária para vocês, no qual afirma-se que o Brasil adota um sistema misto. Porque, além do processo, tem o inquérito. O inquérito tem como caráter inquisitivo. Isso é uma característica, de fato, do inquérito inquisitivo, porque, como a gente vai estudar bastante, o inquérito tem que prestigiar o sigilo das investigações. Então, ele não pode ter um aspecto público, o contraditório tem que ser afastado, né? A questão de ciência dos atos para o réu. Né? O problema do sistema de acreditar que o direito processual penal adota o sistema misto, é que eu deixei claro para vocês que o sistema misto entende que o processo é bifásico, uma fase inquisitiva e processual penal. Mas, dentro do Brasil, do Código de Processo Penal Brasileiro, o inquérito policial não é processo. O inquérito policial é uma fase pré-processual. É antes de iniciar o processo. É um momento investigativo, que fica a cargo do juiz? Não, fica a cargo da autoridade policial, do delegado. Então, não tem como eu compreender o sistema processual penal brasileiro como misto, porque quando se inicia o processo, é acusatório. Tem acusação, Ministério Público, o querelante, se for uma queixa de crime, tem defesa, né, por meio do seu advogado, e tem o juiz decidindo, né? Então, o sistema brasileiro é acusatório. O processo penal brasileiro distingue as três partes e respeita-se os direitos fundamentais. Até 2019/2,
antes de eu me afastar, eu saí para licença de qualificação no primeiro semestre, até por isso não estive presencialmente no começo das aulas, eu falava, e isso que eu coloco no material, que o Brasil adota o sistema acusatório, e eu falo com o respaldo de Renato Brasileiro, Nestor Távora, mas era um sistema acusatório dito como não ortodoxo. O que significa não ortodoxo? Não é o sistema acusatório puro. Por quê? Olha só. Não obstante a gente não tenha uma fase inquisitiva dentro do processo, o que é colhido no inquérito reflete-se para dentro do processo. Os autos do inquérito são colocados, o delegado relata, encaminha para o judiciário, vai para o promotor oferece a denúncia. E o que acompanha a denúncia? Todo o inquérito policial. Então, não é, segundo os doutrinadores, a doutrina majoritária, não é um acusatório puro, porque, embora a fase processual seja única e acusatória, quando recebe-se esse processo e dá-se início à fase processual, anexo, apenso, a denúncia inicial acusatória, a queixa, vai estar o quê? A cópia do inquérito. E o inquérito é o quê? É inquisitivo. Então, a ideia é essa, né? Adote-se um sistema acusatório não ortodoxo ou não puro, essa que é a ideia. E, como eu falei, né, nessa observação, era o que eu sempre falava até 2019/2, quando eu saí de licença. Quando eu volto, lei anticrime vem e traz para a gente os seguintes artigos. Vou apresentar, né, aqui. Vamos lá. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O artigo 3º-A consagra expressamente a adoção do sistema acusatório pelo processo penal brasileiro. Tá? O que era uma discussão doutrinária agora está previsto em lei. Só que este artigo 3º-A teve eficácia suspensa pelo STF, pelo ministro Luiz Fux, no início do ano, porque era uma das reformas introduzidas pela lei anticrime. Né? Pra vocês verem aí, lei 13.964 de 2019. E o engraçado é que ele entrou de gaiato na história, porque a partir do 3º-B, né, a preocupação aqui era o juiz das garantias. E a partir do 3º-B que o juiz das garantias era tratado. Quem já viu minha aula sobre o juiz das garantias, eu faço essa observação, inclusive, está aí no material. Né? Não se entende o porquê desse artigo também ter tido a suspensão da eficácia. Ora bolas. Então, o que temos aqui é a consagração do que a doutrina já vinha dizendo. A gente adota o sistema acusatório. Mas, Joacir, continua essa ideia de sistema acusatório não ortodoxo, não puro, por causa da ideia do inquérito policial? Olha só o que a lei anticrime trouxe aqui. Entre as tarefas do juiz das garantias, que é um juiz que atua na fase de investigativa quando ele for provocado, né, na fase de inquérito, está lá a seguinte observação. Né? Os autos, aqui são os autos do inquérito policial, tá, gente? Que compõem as matérias de competência do juiz das garantias, ficarão acauteladas na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução, ressalvados documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Não é o momento de vocês compreenderem
alguns assuntos que são tratados aqui, como prova antecipada, prova irrepetível. O que eu quero, isso daí, inclusive, eu falo nessa aula gravada de Juiz das Garantias, o que eu quero que vocês reflitam aqui? Que o legislador, ao introduzir essa novidade, que é o Juiz das Garantias, que é o juiz que atua na fase pré-processual quando provocado, ele afirma que os autos do inquérito policial a qual o Juiz das Garantias teve acesso não serão apensados ao processo enviado para o juiz da instrução e julgamento, que é o juiz que passa a assumir depois que o caso é recebida a denúncia, vira o processo mesmo. Então, esses autos ficarão na secretaria e o juiz da instrução não vai ter contato com esses autos. A ideia aqui do legislador foi fazer com que o juiz da instrução, que é um juiz que atua depois que vira o processo, não seja contaminado pelo que foi colhido nessa fase investigativa. Por que o legislador pensou isso? Ora, não quero que o juiz da instrução que julga o caso seja contaminado com o que aconteceu na fase de inquérito, porque essa fase é investigativa e essa fase é inquisitiva. E nessa fase acontece o quê? Supressão de direitos fundamentais. Então, o que deve ser produzido perante o juiz da instrução são provas novas, não os elementos que foram colhidos lá na fase investigativa. É uma mudança drástica no processo penal, com certeza. Eu falo bastante sobre isso no vídeo sobre Juiz das Garantias. Podem surgir dúvidas que a gente vai tirar na próxima aula, no horário de funcionamento das dúvidas. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: quando eu coloco lá no material nosso a seguinte observação, né? Essa parte final. Com o advento da Lei 13.994, inclusão do artigo 3º-A, e com a novidade do juiz das garantias, com a figura do juiz das garantias, o Brasil está se aproximando de um sistema acusatório puro. Como assim sistema acusatório puro? É um sistema onde o processo não é influenciado pelo que veio lá do inquérito. Essa é a ideia de um sistema acusatório puro, onde o processo penal é basicamente baseado em provas produzidas em contraditório, sem resquícios de natureza inquisitiva. Essa que é a ideia. Gente, essa noção de que nós chegamos aqui nessa parte final, de modelo acusatório puro que o Brasil está se aproximando, trabalha junto, caminha com a questão do juiz das garantias. Então, peço que vocês assistam o vídeo sobre juiz das garantias para que a gente possa depois dialogar sobre essa ideia que eu falei de juiz das garantias e juiz da instrução. Se ficou um pouco absurdo nessa parte eu boei, vocês vão entender depois de assistir o vídeo. E se vocês leram o material, eu acredito que vocês conseguiram acompanhar a minha ideia. Então, a nossa aula de hoje é essa. Eu agradeço a presença de todos. Eu vou dar uma olhada no chat se tem alguma pergunta. E se mais alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ou abrir o áudio. É um prazer estar trabalhando com vocês. Não é do jeito que a gente queria, mas eu vou fazer de tudo para dar o meu melhor e podermos ter encontros bastante proveitosos, tá? De antemão, já desejo uma boa noite para quem for sair já da aula. Tchau. Então, eu vou colocar aqui para ver se tem alguma pergunta no chat. Opa. Deixa eu interromper o compartilhamento. Professor, caso tenhamos dúvidas, pode mandar um e-mail? Pode, Naira. Certeza. Professor, você pode explicar mais sobre o inquérito ser inquisitivo? A ideia do inquérito inquisitivo funciona assim. Uma das marcas do inquérito, qual que é o intuito do inquérito, Natália? O intuito do inquérito é colher elementos informativos, que a gente fala, para que o titular da ação penal, o Ministério Público, se for uma ação penal pública, ou a vítima, o querelante, se for uma ação penal privada, possa entrar com a ação, né, com a ação penal, processual penal. Então,
A fase de inquérito, ela tem como objetivo colher esses elementos, né? Como, por exemplo, colher a realização de um exame de corpo de delito, a realização de oitiva de testemunhas, declarações da vítima, interrogatório policial, né? Acontece que, por muitas vezes, para a coleta, a colheita desses elementos, se faz necessário que a atividade investigativa atue de modo sigiloso, né? Imagina só se no cumprimento de um mandado de busca e apreensão lá na casa de uma pessoa que esteja investigada, em respeito ao princípio do contraditório, que diz que todos têm que ter ciência dos atos que irão acontecer ou já aconteceram. Imagina só se o delegado que tivesse que nessa fase investigativa comunicar o advogado do réu, do acusado, do indiciado, de que amanhã estará sendo realizada uma busca e apreensão na casa dele. Acho que não vai ter sucesso nessa busca e apreensão, né? Então, a base do inquérito policial é o segredo, né? É realizar pensando no sucesso da investigação. E quando a gente pensa nesse cenário, traz essa figura, essa nomenclatura do sistema inquisitivo, de supressão de direitos que na fase processual não podem ser suprimidos. E o direito que eu dei nesse exemplo é o direito ao contraditório, o princípio ao contraditório. Na fase processual penal, qualquer ato realizado sem a figura do advogado ou do réu é nulo. Se realizar audiência, se o juiz realizar uma audiência e eu não for citado, cientificado dessa audiência, vai ser nulo. Eu tenho que ser intimado para eu estar presente. Na fase investigativa, não. Em prol do sucesso das investigações, por ela estar direcionada à colheita de materiais para uma futura ação penal, ela tem esse caráter inquisitivo, de supressão de alguns direitos fundamentais. Não todos, mas alguns sim. Como, por exemplo, o contraditório, a publicidade, né? Por eu estar falando tanto de sigilo, a publicidade é uma marca do processo. Na fase de inquérito, não, a marca é o sigilo. Obrigado, excelente aula. Obrigado, Romilson, abraço. Valeu, Fábio, tamo junto. Osneia, valeu, Rogério. Tranquilo, não estou atrapalhando. Mais alguma pergunta, gente? Senão, vou encerrar. Posso encerrar? Vou encerrar a gravação primeiro. Obrigado pelo feedback. Me marca se for postar alguma coisa no Instagram. Valeu, gente. Um abraço, boa noite. Pelo jeito acabaram as perguntas. Tchau. Vou interromper a gravação.